tanto o Raul quanto a Jéssica, né? Jéssica, Não, eu faço parte do Movimentos. vocês fazem parte do Movimentos, é isso? Ah, tá certo. E eles vão falar um pouquinho mais pra gente sobre como é a relação da guerra às drogas, né? A guerra aos pretos e pobres, essa questão racial e a privação de liberdade. E vamos lá? Então, sou Jéssica, eu sou do Complexo do Alemão. E assim, é engraçado, né? Eu sempre vivia a chamada guerra às drogas, mas eu nunca tive esse entendimento do quão dentro disso eu estava. Quando a gente começou com essa ideia de montar o movimento, que na verdade não ia ser um grupo, né? Não ia ser um coletivo, foi uma chamada, assim, uma parada que o Centro de Estudo de Segurança e Cidadania, o SESEC, tentou fugir um pouco do convencional, que era, ao invés de ficar aquele monte de especialista branco de sempre, classe alta, falando sobre todos os problemas que atingem a classe pobre da sociedade, chamar essa galera que realmente sofre com esses impactos e colocar dentro do discurso também. E aí quando eu estava ali, na verdade, por um outro processo, né? Eu trabalhava para o SESEC fazendo filmagem, eu trabalho com filmagem e edição. E aí, no meio daquele processo, ali o pessoal pegou e falou: Jéssica, vem, junta com a gente, aí vamos participar. E aí foram 3 dias de oficinas que a gente fez, com vários especialistas sobre o tema de drogas, mesmo de substâncias, para a gente entender um pouco dessas substâncias, o princípio ativo de cada uma. E foi um papo tão interessante que esses 3 dias de encontro acabaram virando um coletivo para a gente poder continuar trocando essa ideia, né? E a partir daí foi que eu me dei conta do tipo, como que alguém pensa uma política de combate às drogas e essa política ela só é voltada para dentro das favelas, e por que só a gente sofre com isso, quando todo mundo usa drogas, quando uma parcela muito grande que financia e que dá esse dinheiro para o tráfico de drogas está fora das favelas. Então, por que esse impacto somente dentro das favelas, né? Quando a gente começa a se questionar se não tem uma plantação de maconha dentro da favela, se não tem, por exemplo, plantação de folha de coca ou fábrica de armas. Então, por que esse combate se dá só dentro dos territórios periféricos? É porque é uma guerra racial, né? Uma guerra de classe, uma guerra contra pobre e preto. E aí, quando a gente vai começando a entender essas coisas, tudo ganha uma dimensão nova, né? Você pode dar uma... Boa noite a todas e todas. Eu vou avisar que trabalho com rap, com poesia também, e às vezes eu falo mais rápido do que o comum, então se eu estiver falando rápido demais, vocês sinalizam aí que eu dou uma segurada. Para a equipe de câmera, que eu sou totalmente problemático, então eu não consigo ficar parado, de vez em quando eu vou levantar, vou falar, vou mexer. Mas enfim, professora e todo mundo está envolvido com essa série de encontros maravilhoso, importantíssimo a gente se reunir para debater sobre coisas tão importantes, tão polêmicas diante de uma sociedade que muitas vezes polêmica para quem não vive a nossa realidade, né? É muito comum para quem vive a realidade de onde a gente vive, de onde a gente vem. E nesse contexto de sempre viver, por exemplo, somos crias do Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão, ele se divide em várias histórias, em várias vivências no meu crescimento enquanto um jovem morador de favela. E o principal deles é antes de 2010 e após 2010. E o que é 2010? A mágica da chamada segurança pública queria modificar, transformar a vida de todo mundo, chamada Unidade de Polícia Pacificadora. A pacificação que imediatamente na prática se mostrou, mais uma vez, a militarização da vida cotidiana das pessoas que vivem na realidade que a gente vive. E antes disso, antes de 2010, porque o Complexo do Alemão ainda não era explorado de forma tão carnívora pela imprensa e pelo poder público no país. E aí de 2010 em diante, além de todas essas políticas públicas fakes, a gente teve novela, a gente teve filme, teve várias paradinhas que foram feitas com o nome Complexo do Alemão, mas na maioria das vezes não no Complexo do Alemão. Isso é muito importante entender como essas questões se cruzam. E antes disso, porque o Complexo do Alemão historicamente era sempre marcado como uma das coisas piores que existem no Rio de Janeiro, no Brasil e na América Latina.
E aí nesse contexto, quando hoje a gente já é muito mais conscientes e trabalhando com questões relacionadas aos direitos humanos, aos direitos das favelas, a uma luta por melhoria de vida e garantia de direitos na nossa realidade, a gente consegue refletir o quanto no passado essa exploração da imprensa, esse preconceito, esse racismo, essa desigualdade, essa criminalização da pessoa pobre, da pessoa que vive na nossa realidade, ainda hoje um processo muito violento. Porque eu lembro que as primeiras vezes que eu fui procurar emprego na vida, no centro do Rio de Janeiro, muitas vezes eu tinha que me autonegar, mentir o meu endereço. Eu não falava nunca que morava no Complexo do Alemão para tentar conseguir um trabalho. Eu falava que morava no bairro vizinho, ou Ramos ou Olaria, que é no entorno da favela. Porque com o endereço do Complexo do Alemão, estigmatizado por uma dita guerra às drogas, da qual nunca se discutiu quais são essas drogas e porque uma guerra, nossa vida era muito pautada dentro de uma realidade de estigmatização eterna. E aí, nesse sentido, a maioria das pessoas que compõem esse grupo chamado Movimentos, essas carteiras que estão aqui depois, se vocês quiserem levar, para distribuir para todo mundo, nós nos reunimos pessoas que de certa forma já desenvolviam algum trabalho dentro da sua realidade, dentro da favela onde vivem. Muitas jovens ligadas ao audiovisual, à comunicação, a uma formação de redes que procura cada vez mais interligar periferias, favelas, para trocarem experiências de como estão enfrentando a violência, de como estão se organizando para sobreviver em um país extremamente desigual, racista, violento, de diversas formas com a nossa realidade, mas também o que estamos fazendo para inserir o acreditar dentro da nossa realidade, reforçando arte, cultura, mostrando a potência que a favela em si também é. E aí a gente se juntou para pensar o que a gente poderia fazer para discutir uma ação em torno das políticas de drogas. E isso aconteceu junto com uma aproximação de um espaço como esse, que foi dentro da Universidade Cândido Mendes, lá no Rio de Janeiro, onde tem um espaço chamado CESEC, que a Jéssica já tinha colocado, que é o Centro de Estudo de Segurança e Cidadania. A gente se juntou com esse núcleo que trabalha, discute o campo da política de drogas e faz trabalhos dentro do sistema penitenciário do Rio de Janeiro há algum tempo, com essa perspectiva de ocupação, de direitos humanos, de repensar quem são aquelas pessoas que estão presas ou que estão sendo assassinadas de forma violenta todos os dias no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. E a gente se cruzou essa ideia, essas pessoas, e começamos a trabalhar questões pensando política de drogas, mas não apenas conhecendo o que são essas drogas, que também foi um processo pelo qual a gente passou, como a Jéssica bem trouxe. A gente foi entender o que era uma droga, que vai desde uma Coca-Cola, um café, um açúcar, a cocaína, a maconha e coisas que são criadas de forma sintética e outros produtos. E a gente foi entender os significados, as significâncias de todo esse processo, como isso se chega na sociedade, quais as culturas relacionadas a isso, quais os problemas, quais os avanços e como isso se torna uma guerra. Desde quando lá atrás, nos Estados Unidos, o presidente Nixon declara guerra às drogas e como isso vai se reverberando no nosso país, muito ligado à chamada abolição da escravatura, que na verdade foi a revolução do movimento negro, quando se organiza para se libertar dentro dessa estrutura perversa e resistir à estrutura perversa que a gente vive no nosso país. Imediatamente essas pessoas, de certa forma, começaram a ser criminalizadas com o samba, com a capoeira e, no momento seguinte, com a marihuana, com a maconha, que também chegou, que também era presente no cotidiano dessas pessoas após esse processo da revolução da escravidão. E aí, nesse contexto, como as coisas se cruzam, a gente começou a acompanhar esses mercados poderosos, que são o mercado da arma e o mercado das drogas, e como isso explora, principalmente a nossa parte do mundo, essa parte do continente que é a América Latina, numa estratégia extremamente violenta, perversa, que lucra cada vez que se vende o medo, cada vez que a gente morre, cada vez que a gente vai preso, cada vez que estoura uma guerra na realidade que a gente vive. E o movimento se reuniu para entender sobre política de drogas, para entender sobre drogas, acreditando que na realidade que a gente vive, essa chamada guerra às drogas é a principal ferramenta atual de manutenção racista, de manutenção da desigualdade, de controle do nosso posicionamento, da nossa importância na sociedade. Porque quando a gente acompanha a linha histórica que a gente vive, a guerra às drogas hoje é o que nos prende, é o que nos mata, é o que nos põe dentro das favelas, fazendo o nosso lugar, o nosso território ser o alvo de uma chamada guerra às drogas, mas que tem endereço, que
tem corpos específicos que vão ser presos e mortos. Tanto que enquanto movimentos a gente tem isso muito claro. Quando você vê guerra às drogas, a parte guerra, ela tem um recorte racial, desigual, de classe. A guerra está para nós, favelas, periferias, aldeias, quilombos, pessoas mais humildes, pessoas que não têm recurso, alto recurso financeiro, pessoas que estão no campo da luta por garantia de direitos, enquanto as drogas estão em todos os espaços. E aí você tem cenários onde em favelas diariamente nós morremos de forma violenta, e em outros casos você tem, por exemplo, casos famosos e recentes como o do filho daquela desembargadora que foi preso com grande quantidade de drogas e munição, e para ele ficar preso ou para que ele fosse cobrado de alguma forma, teve que se fazer grande pressão pública, enquanto qualquer um de nós, se é pego com qualquer quantidade mínima de drogas dentro da favela, ou podemos ser executados ou presas, e o pior, mesmo sem isso, o seu território é um espaço de conflito nessa ideia de guerra às drogas, e diariamente as pessoas da onde a gente vive são assassinadas de forma violenta, e o nosso assassinato, ele tem a significância diminuída a partir de uma palavra comum que se chama bala perdida, que é a principal ferramenta de assassinato do nosso povo e que não dá a digna importância do significado. Então, parte das coisas que a gente faz enquanto movimentos, além de discutir política de drogas, é discutir símbolos, como, por exemplo, dizer que para nós não existe bala perdida, já que uma operação policial de guerra às drogas, ela vai acontecer no Alemão, na Maré, na Rocinha, no Jacaré, mas ela não vai acontecer no Leblon, ela não vai acontecer em Ipanema, em Copacabana. Então a gente tem feito esses tipos de desconstruções, de conexões para refletir um pouco da realidade que a gente vive, tentando abordar de forma profunda aquilo que a hipocrisia comum não dialoga, mas sabe que existe e finge que não. E enquanto isso a gente continua sangrando, morrendo, e para chegar aqui hoje, lá no Alemão e outras áreas ali da onde a gente vive, da Zona Norte, já tinham lugares que estavam tendo conflitos. Quando saí da favela ontem ou anteontem para ir num outro evento como esse, conversar com as pessoas para construir ideias, sofri uma abordagem violenta da polícia por estar saindo da favela com mototáxi. Então, desenrolar o nosso cotidiano a partir de nós mesmos diante de uma sociedade que insiste em ignorar o que a gente tem vivido. Fala aí, mano. Vai que é tu. Eu falo pra caraca, a gente tem que falar. Viu? Vou levar. Agora eu preciso um minutinho para respirar. Não, e é isso. Acho que uma das ferramentas, além dessas muitas ferramentas que a gente está usando, né, para o movimento, é a nossa ferramenta principal para esse diálogo, mas ele também é uma ferramenta estratégica. O fato de o Raul e eu estarmos aqui hoje falando com vocês é uma coisa que a gente não imaginava. Eu sem um curso superior, o Raul também. Então, assim, vocês aqui sentados ouvindo duas pessoas que moram numa favela, que têm uma experiência, que têm uma vivência, e que pouquíssimo tempo atrás isso seria uma coisa impossível, sabe? E não estou dizendo impossível por termos, talvez, eu diria sociais, sim, mas eu digo que a gente não teria o conhecimento que a gente tem agora se não tivesse uma interferência lá atrás, sabe? De falar pra gente, olha, o que está acontecendo com vocês é isso aqui. E ao invés de chegar alguém e ir lá dentro para poder estudar a gente, vir aqui fora de novo para falar o que a gente tem para dizer, é alguém que chegou lá dentro e falou assim, não, vem que você vai falar o que você tem para dizer. Então, assim, esse movimento também é um movimento muito importante, que é um momento em que você pega e você dá voz para um problema real, e não você não está sendo um meio campo ali, sabe, para coisa. Então, acho que a gente usa o movimento um pouco como uma ferramenta de hackear alguns espaços, de conseguir estar ocupando. Essa cartilha que a gente fez, ela foi com base em todo além desses 3 dias de capacitação que a gente fez, né, com esses especialistas, a gente ficou ainda durante 1 ano estudando com uma galera, com psicólogos, cientistas, psiquiatras, estudiosos da área de segurança pública e drogas. E aí o que a gente fez foi dividir mesa com essas galera, com esse pessoal, e dali a gente foi hackeando esse sistema, que é esse sistema que coloca cada vez mais uma linguagem acadêmica, que distancia cada vez mais da favela, que distancia. Então, assim, tem vários elementos, além da classe e dos parâmetros, seja de locomoção, que esses debates geralmente acontecem em espaços onde a favela não está. As universidades são os lugares onde não estão perto das favelas, né? E o que a gente faz é chegar nesses espaços e pegar esse conhecimento e traduzir para dentro de uma cartilha com uma linguagem fácil, onde a gente consegue levar todo esse conhecimento de fora para dentro da favela e fazer essa devolutiva.
sabe? O que vocês estão falando sobre a gente pega, vai nesses espaços e fala, a gente está colocando aqui, a gente vai levar de volta. E é um pouco disso também, sabe? Como que a gente para de ser um objeto de estudo e passa a fazer parte dessa mudança? Porque acho que as coisas só começam a mudar de fato quando a gente consegue entender, e não só entender, mas colocar para construir junto. Porque é isso. Enquanto a gente fica observando de fora e tentando achar soluções para o que a gente observa de fora, a gente, eu acho que nunca entende o real problema, né? Ou as questões. Então, essa cartilha foi um processo muito importante assim, pra gente, foi um marco, na verdade, da gente, primeiro porque o fato da gente estar lidando com o grupo de jovens específico que está junto nessa construção e que está junto no movimento, já é uma juventude que circula muito mais, sabe? Essa galera mais que frequenta os espaços, mas a grande massa das favelas ainda é uma galera que está fechada ali dentro, que vai do trabalho para casa e que para no barzinho dali da favela mesmo, que sabe, que nunca entrou numa faculdade, nem que seja para olhar ou para uma atividade, que nunca colocou os pés numa faculdade. E aí como que a gente faz para levar a faculdade para dentro da favela? Como que a gente faz com que as pessoas apropriem esse conhecimento? E aí tem todas essas questões, sabe? Desde uma segregação do conhecimento até essa segregação mais violenta, que é essa coisa que o Raul traz, quando você coloca uma limitação de guerra só em determinados territórios, onde a polícia vai atuar só em determinados territórios, além de você estar colocando um alvo nas costas de todas as pessoas naquilo ali, e aí vem de novo essa questão de que não existe bala perdida. Porque quando você coloca um grupo armado para entrar com munição, para atirar naquele lugar, você sabe que você vai atingir alguém naquele lugar. Então não tem bala perdida, tem bala usada e acertada ou errada e só, sabe? Então a gente tem que desconstruir um pouco dessa lógica, mas pensando principalmente as maneiras que a gente encontra de se fortalecer, sabe? É isso, o SESEC foi um parceiro importante nesse sentido de chamar a gente, mas como que a gente constrói com outros espaços, sabe? O fato da gente estar aqui hoje é um fato muito importante, o fato de vocês estarem nos ouvindo, o fato dessa troca, não só da gente ouvir, mas da gente também poder ouvir vocês em algum momento. Qual o trabalho que vocês desenvolvem lá dentro da comunidade? O trabalho que a gente desenvolve dentro. Então, eu particularmente, além do movimento, eu estou ligada a outros projetos, né? Faço parte do Sarau do Alemão, eu tenho muito mais um trabalho cultural dentro da favela, né? Então tem o Sarau do Alemão, eu trabalho com o Grupo Pensar, que é um grupo de audiovisual, que dá aula de audiovisual dentro da favela, em alguns territórios. O Sarau do Alemão agora ele está circulando, inclusive ano passado a gente conseguiu abrir um show do Rincon Sapiência ali no Museu no Mar, e foi bem legal, assim. Eu trabalho com o estúdio Abaeté, que é minha produtora de audiovisual, que também, a partir dessa galera que vai fazendo os cursos, a gente vai chamando e agregando para outros trabalhos, então é meio que um braço para o mercado de trabalho. E assim, individualmente, todo mundo que foi chamado para esse grupo do Movimentos já tem seus trabalhos dentro das favelas, né? E o Movimentos é uma ferramenta de troca de conhecimento, vamos dizer assim. A gente fazer essa ponte de tirar esse conhecimento de determinados lugares que a gente não alcança e devolver ele para dentro da favela. Mas o Raul trabalha com outras coisas que já... Bom, eu tenho um trabalho muito focado no campo da comunicação com direitos humanos, né? Então a gente trabalha acompanhando a violência que acontece dentro do Complexo do Alemão. O coletivo Papo Reto, a gente desenvolveu tecnologias de tentar construir provas sobre a violação de direitos que a gente vive. Historicamente, sempre quando aconteceram operações policiais na favela, e aí até um pouco tempo atrás, quando a gente não tinha essas tecnologias como celular, uma internet, muitas vezes a polícia entrava, tinha aquele confronto violento e uma pessoa era atingida por essa chamada bala perdida. E muitas vezes o Estado, através da polícia, ao invés de assumir que numa operação policial uma pessoa foi atingida e veio a óbito, muitas vezes se forjava aquela pessoa. Botava uma arma velha, uma droga, alguma coisa assim. E aí, quando a gente ia protestar, quando a gente se organizava para questionar aquela situação, sempre criminalizava-se esse movimento. A imprensa vinha, filmava o protesto, fechava alguma via principal de acesso ao Alemão
mas no final a voz que dava o depoimento sobre o que estava acontecendo era sempre a de um policial. O policial ia lá e dizia que esse movimento foi organizado a mando dos criminosos do local por conta de que um deles tinha sido assassinado, quando na verdade não era nada disso. E aí pouco tempo depois, quando a gente começou a acessar esses recursos como celular e internet, a gente se organizou em um grupo de pessoas e diante do aumento da violência, principalmente pós a pacificação, pós a chamada pacificação, a entrada da UPP, quando se aumentou a quantidade de moradores atingidos por essas chamadas balas perdidas, porque os confrontos se intensificaram a partir da presença de dois poderes dentro do espaço da favela, a gente começou a se organizar no sentido de tentar dar visibilidade a quem estava assassinando as pessoas que moravam dentro da favela. E aí a gente teve casos emblemáticos de uma mãe e uma filha que estavam dentro de casa, numa localidade do Complexo do Alemão chamada Alvorada. Elas estavam vendo novela, e aí teve um conflito de arma de fogo entre a polícia e os varejistas das drogas lá no Complexo do Alemão. E aí, na direção em que a polícia tirou, a casa dessa senhora foi atingida e a mãe e a filha foram atingidas pelo mesmo projétil. Uma única munição atravessou o corpo das duas, matando a mãe, e a filha sobreviveu, mas também passou por muitos problemas. Aí pouco tempo depois também teve o caso do Eduardo de Jesus, uma criança de 10 anos, que foi um caso muito famoso nacionalmente, que foi assassinado por um tiro de fuzil de um policial a menos de 10 metros, que confundiu um celular que ele estava na mão com uma pistola. O Eduardo tinha 10 anos, estava sentado na porta de casa. Começaram a ter casos emblemáticos que mostravam que, mais uma vez, além de não ter nenhuma estrutura dentro dessa nova ideia de segurança, que era a pacificação, também estavam jogando na rua pessoas que não sabiam nem fazer uma leitura do que era um celular e uma pistola, e estava aumentando o número de violência dentro da favela. E aí, como as pessoas já estavam morrendo dentro de casa, dentro do trabalho, não tinha mais um lugar seguro, a ideia do lugar de proteção, que quando a gente é da favela, né, algumas pessoas aqui também devem ser da favela e da periferia, quando a gente vive em espaços de conflito intenso, a gente, quando criança, já aprende que quando tem um tiroteio, você tem que ir para a parte da sua casa onde tem mais parede, você tem que ir para o lugar da casa onde aquilo mais te protege. Só que depois da entrada da UPP e da intensificação dos confrontos, isso acabou perdendo também a sua potência. E aí nós começamos, o coletivo Papo Reto, nós somos 8 pessoas, a gente se organizou e falou, já que a gente está morrendo em casa, no trabalho, que não existe um lugar seguro, vamos tentar mostrar quem que está matando a gente. E aí a gente se organizou com câmera, com internet, metade do grupo ficou em casa dando suporte, metade de nós fomos para a rua com celular, telefone, para filmar as coisas. Imediatamente pegamos uma série de barbaridades cometidas principalmente pelo Estado através da polícia. Agressão, extorsão, execução de pessoas já rendidas, violações diversas cometidas pela polícia, e a gente começou a dar visibilidade a isso. Naquela época a gente não sabia a potência que isso ia significar, então a gente expôs essa violação grave na internet e imediatamente se destacaram 2 eixos enormes que eu posso pontuar na realidade do trabalho que a gente faz, que é o seguinte: o primeiro, que grande parte do nosso grupo foi extremamente ameaçado por toda a Polícia Militar do Rio de Janeiro e políticos ligados a grupos milicianos, por ter mostrado de forma nítida pela primeira vez, com áudio, com vídeo, com fotografia, o que historicamente a gente gritou, mas não tinha como mostrar, porque a gente não tinha acesso a essas tecnologias. Mas também a gente conseguiu rediscutir os significados de segurança pública, e principalmente nesse processo de pacificação, porque a gente estava expondo que isso aqui, enquanto para o mundo se discutia que pacificação era uma coisa legal, que todo mundo podia vir para o Rio, porque o Rio estava uma maravilha, época de mega eventos, a gente tinha vídeo, fotografia mostrando a realidade por trás das câmeras, onde as emissoras não apontavam as suas lentes. E aí nisso a gente começou a se organizar nesse processo de ameaça. A gente foi conhecendo outros grupos, não só do Rio de Janeiro, do Brasil, mas da América Latina e de outros países, que trabalham com filmagem e fotografia em espaços de conflito armado, de violência, em outros lugares do mundo, e começamos a treinar essas tecnologias de como fazer isso com mais eficiência. Hoje, alguns anos depois, o Coletivo Papo Reto, uma das especificidades do trabalho que a gente faz, além de organizar um núcleo que é de encaminhamento de denúncia. Então, por exemplo, sempre que alguém é violado, uma pessoa é presa, é forjada, é executada, e aí a gente
vai em contato com o familiar dessa pessoa, que normalmente é a mãe, uma companheira, na maioria das vezes o caso são sempre homens, né, que são assassinados ou presos em grande escala, e aí a gente dá o suporte de linkar esse familiar, essa familiar com o poder público, com outras instituições acima de nós que podem auxiliar a fazer o acompanhamento do que é o próximo passo a se fazer a partir de um fato que aconteceu. E ao mesmo tempo a gente também trabalha com treinamento de multiplicar esses saberes de como pensar segurança individual, segurança de grupo e segurança online de pessoas que trabalham com direitos humanos, usando vídeo e fotografia para gerar provas contra essas denúncias. É uma das coisas que a gente mais tem feito nos últimos tempos. E aí, enquanto movimentos, retornando um pouco para o que a gente tem feito, isso daqui surge também a partir de um momento em que a discussão sobre política de drogas ou sobre algumas falas da moda, né, que é a regularização, legalização de algumas drogas, o controle pelo Estado e empresas de algumas drogas tem crescido no país. E aí quando a gente acompanha quem são as pessoas que estão falando sobre essas drogas, que muitas vezes, por exemplo, no caso da maconha, é sobre a maconha medicinal, sobre o uso terapêutico, sobre formas que essa droga possibilitam um bem-estar para pessoas que têm doenças crônicas, várias questões importantíssimas que é importante a gente discutir, que essas drogas têm esses usos, têm essa utilização de melhoria para diversos sintomas de questões de dor ou doenças crônicas. Ao mesmo tempo, são discussões de pessoas que muitas vezes não viviam dentro da favela, a galera de classe média, classe alta, que queria ter acesso mais fácil a essas drogas, que tem recurso para ter acesso a essas drogas, para plantar em casa e tal, e várias questões, mas em momento algum se discutia a questão da violência que a atual política de drogas leva para nós, que vivemos a realidade das favelas e periferias. Então, por exemplo, quando você pensa investimento público hoje no Rio de Janeiro, em toda a história, dado público, qualquer um de nós pode acessar, se você pegar os investimentos públicos mais periferias, em educação, arte, cultura, qualquer coisa assim, você vê que é mínimo, enquanto o investimento em segurança pública é o que mais tem dinheiro no nosso país. Só que segurança pública, essa palavra segurança pública, a gente, quando começa a ter uma noção crítica da realidade em que a gente vive, a gente percebe que nós não estamos incluídas em como pessoas dignas de segurança. Quando se pensa em segurança pública, automaticamente a política pública que chega para nós é a da repressão. Então, quando se pensa em segurança pública para a sociedade, a favela é o alvo do que não é segurança. E aí a gente recebe os principais investimentos da violência desse Estado, que vai de forma armada, onde os nossos governantes só dialogam conosco, historicamente, nos observando pela mira do fuzil de um policial. E isso não constrói nada de avanço, né? Pelo contrário, só torna a vida mais difícil, só cria mais problemas, só torna mais distante a realidade de construir igualdade na realidade que a gente vive. Quer falar? Vamos embora. Vamos dar reta. E aí a cartilha e o movimento ele surge nessa ideia, né? Por quê? Porque as pessoas que estão discutindo regularização, legalização e outros caminhos para as drogas estão pensando nessa perspectiva. Eu quero usar a droga de forma medicinal, eu quero plantar na minha casa, quero usar tranquilo sem ser criminalizado, perseguida por estar fazendo uso dessas drogas. Enquanto nós, que moramos na realidade das favelas, a gente quer discutir porque a gente está morrendo. Simples, não tem um outro caminho. Então, política de drogas para dentro da favela, as operações, a violência histórica da guerra às drogas, ela não atinge na favela só quem usa ou não usa essas drogas. Ela atinge todo mundo. Quando uma operação policial acontece na favela, que atinge o poste, que deixa a escola sem luz, que faz a linha de ônibus não passar, que deixa o comércio fechado, que tem várias, ou que se desmembra em várias outras situações, isso é a consequência de uma guerra às drogas que está atingindo a todas as pessoas, em sua maioria, que nem estão envolvidas com as drogas ilícitas. Deve ter muita gente viciada em droga lícita, né? Um café na Coca-Cola 24 horas. Mas na ilegalidade, nas drogas até então ilegal, não tem ninguém. Só que a gente fica refém disso. Então a gente precisa falar dessas políticas de drogas, porque elas impactam diretamente no nosso cotidiano. Quando nos viola, na carne,
quando nos executa ou quando prende massa a nossa geração, mas também quando diminui ainda mais os direitos que já não são garantidos, não nos perseguindo circular, não nos perseguindo ter educação e saúde de qualidade, porque quando está tendo conflito nos entornos do Alemão, os médicos e as médicas não querem ir para o UPA, as escolas não abrem, as crianças não conseguem sair de casa. Então tem vários processos nesse campo da política de drogas que a gente viu o gancho de falar, então vamos falar sobre política de drogas, é a chamada, mas para falar sobre direitos, para falar sobre vida, para falar de que isso aqui não pode ser mais importante do que todo esse contexto que a gente está falando, compartilhando com todo mundo. E aí o movimento ele se propõe a fazer essa discussão, essa reflexão, mas ele também traz discussões polêmicas dentro do campo das drogas, a partir de, como a Jéssica trouxe no início, da gente ter conversado com especialistas, com ativistas pró-legalização e reorganização do mercado das drogas, de que existem, por exemplo, atualmente, tanto para cocaína e para maconha. Vamos pegar a folha de coca e a marihuana, que são as drogas que vêm de plantas. Já tem grandes empresas como a própria Ambev, Monsanto, empresas nacionais e internacionais, que estão começando a patentear várias consequências que surgem da mistura ou da transformação desses produtos originários. O que isso significa? Que enquanto se discute, legaliza ou não legaliza, regulariza ou não regulariza, as big empresas que já exploram o mundo de todas as formas já estão patenteando para quando regularizar o que acontece? Vai tirar tudo isso da favela, vai tirar tudo isso daquele espaço e vai para a mão das empresas. E isso para nós é um problema. E aí que é a polêmica da nossa discussão. É um problema porque se até ontem era ilegal, a gente morre, a gente vai preso, a gente passa por tudo isso que a gente viveu. E aí amanhã legaliza, pega tudo isso e joga na mão das empresas e exclui quem já estava excluído. Que é a mulher que se envolveu com as drogas, que é a menina que foi presa levando droga dentro do presídio, papapá. Você exclui todo esse processo e só pega, era ilegal, vocês eram presos e mortos, agora é legal, deixa com a gente organiza, o governo cuida, lucra, as empresas lucram e a favela fica mais uma vez esculachada, mais uma vez esquecida, quando o que era ilegal passa a ser negócio e ser lucrativo dentro do campo lícito. Então a gente tem rediscutindo todos esses processos e inclusive também trabalhando dentro do campo do presídio, onde atualmente nós somos a terceira maior população carcerária do mundo, onde a maioria das pessoas presas são pobres, negras, indígenas, quilombolas, que vêm da nossa realidade. Em suma, presas com pequenas quantidades de drogas, e isso, o seu endereço vai te dizer se você vai preso ou se você vai ser chamado para o cantinho para conversar, para ligar para o seu pai, para sua mãe, para a desembargadora que seja. Isso vai dizer muito do nosso dia a dia. A gente tem uma quantidade... Isso diz muito por lei mesmo, né? Pode crer. Eu vou citar, não vou pesar muito dentro da mesa, mas segundo perante a lei, o endereço do indivíduo que é encontrado com a substância, ele vai dizer, ele vai ser determinante para dizer se aquela pessoa é traficante, vai ser lida como um bandido ou não. Então o endereço, a posição social a que essa pessoa pertence e se essa pessoa está trabalhando ou já teve passagem pela polícia, seja lá qual for o crime, ela vai estar sendo lida como um bandido e isso está na lei, não é um olhar só racista do policial, não é só um olhar, é uma lei racista, a lei ela determina isso. E o que o Raul estava falando sobre essa polêmica da gente estar questionando essas coisas, né? De como a gente fica depois de um processo de legalização. É muito engraçado porque ano passado eu participei de uma mesa que uma das pessoas presentes era uma juíza aposentada e que ela é uma juíza de esquerda, inclusive. E assim, eu acho que esse debate está muito para além do que é direita, esquerda. Eu acho que é um debate voltado para a vida, assim, sabe? É isso, a gente quer viver. Mas ela que é uma pessoa que é de esquerda, que se dizia defensora de direitos humanos, mas é de uma classe alta, branca, e ela pegou e falou que em determinado momento eu questionei para ela, então tudo bem, a legalização ela tem que ser feita a todo custo, e vai ser como? Vai ser igual a abolição da escravatura, então tipo, agora acabou, ninguém é mais escravo, mas também ninguém te dá trabalho, ninguém te dá uma condição de refazer sua vida ou de começar a fazer sua vida, e é simples assim, acabou todos os problemas do mundo. Aí ela pegou e virou pra mim e falou, então você prefere o quê? Que continuasse todo mundo escravo? Então, ou seja, não existe mesmo uma lógica de vamos repensar e não deixar alguns erros se repetirem.
é do tipo, vamos fazer de qualquer jeito, tem gente que está se interessando nisso. E assim, eu acho que a gente tem essa visão muito clara de que, por exemplo, uma legalização, mesmo que fosse nesse mundo perfeito, obedecendo parâmetros de que tipo, esse valor arrecadado com o imposto das drogas seria revestido para a favela, para uma, como é que eu posso dizer, uma reparação de danos, que as pessoas que estavam envolvidas com isso até então, elas seriam de alguma maneira inseridas nesse mercado de trabalho. Contando com tudo isso, ainda assim, arrumariam um outro meio de criminalizar a pobreza, as pessoas negras, porque assim, foi assim historicamente, vai continuar sendo. O que eles fariam seria arrumar um outro mecanismo. A questão é, a gente está lutando para derrubar esse primeiro, que é um dos que mais está matando e prendendo nossa gente. E é isso, a gente tem gente que está do nosso lado, que seria, no caso, essa juíza que se dizia do nosso lado, não, a gente quer... Mas aí, no final das contas, ela tem esse posicionamento de que não, tem que ser de qualquer jeito, dá na mão de uma empresa dessa aí qualquer, e vocês não tem muito o que se meter nisso. Mas é isso, por que a gente não vai ocupar esse espaço e provocar? E daí vem de novo essa questão de... É aí que está a diferença, da gente ocupar esse espaço de falar e de uma outra pessoa que está lá e está do nosso lado, puxando esse mesmo assunto, sabe? E no final das contas a gente está indo para lados diferentes.